Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora eu gostaria de chamar a Dona Zuleika, palestrante da noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mês de maio, mês de Maria, mês das mães. Resolvemos então falar hoje sobre Maria, a nossa mãe querida, que a todos nos ampara, nos conforta, nos encoraja, nos dá paciência para vencer as dificuldades do caminho, nos orienta para que possamos educar os nossos filhos e que sejam homens de bem. É ela que está sempre do nosso lado, nos socorrendo, nos amparando. Jesus foi preso, foi crucificado, e Maria ficou juntamente com outras mulheres ali, olhando o sofrimento de seu filho. Os apóstolos, com medo, se afastaram e não quiseram participar ali em conjunto, com medo de serem presos e castigados. Maria chorava muito, se lembrando de quando Jesus nasceu. Ficou numa manjedoura tão simples, onde havia um burro, uma vaca, e ela tinha a impressão de ouvir o balido das ovelhas, que ali chegavam para ver o pequeno menino. O beijo que ela lhe deu, quando ela o segurou em seus braços,
alegria que sentiu, e começou a rever desde o início a presença do anjo, de Isabel, as previsões de Simeão. E ela se perguntava, por que está acontecendo tudo isso com Jesus? Ele sempre foi uma pessoa muito boa, desde pequenino. Ele saía às ruas e todos aqueles com os quais ele se encontrava, ele tinha sempre palavras de estímulo, de esperança, de confiança, abrandando o sofrimento daquelas criaturas. Na maioria, pessoas muito, muito pobres, andarilhos, sem ter um lar para voltar, que andavam perambulando pelas ruas. E essas mesmas pessoas iam até a casa de José e de Maria para dizer a ela o benefício que aquelas palavras de Jesus tinham surtido em seu íntimo. Em uma ocasião, Jesus apareceu em seu lar, levando 2 criminosos procurados pela polícia. Mas para ele eram apenas irmãos, porque ele sempre nos considerou a todos como irmãos. Porque ele nos ama sem restrições, com um amor incondicional. E ela ficou admirada ao ver com que carinho, com que solicitude ele ficava em torno daqueles 2 bandidos, procurando ajudá-los da melhor forma possível. Após o período em que Jesus cresceu e depois saiu a fazer as suas pregações, os cegos que viam, os aleijados que andavam, as pessoas sofridas, a quem ele devolvia a alegria e a esperança. Então ela continuava a se perguntar, o que fizera Jesus para merecer tudo isso? Ela sentira durante toda a sua vida, principalmente quando ela engravidou, a presença da providência divina em todas as situações. Então ela não sabia por que motivo. E uma voz interna lhe disse que nós devemos aceitar as coisas como Deus quer. Existem razões para tudo. E se quisermos nos salvar, teremos que aceitar as determinações do nosso Pai, do nosso Criador. E ela, então, com toda a humildade, disse, Senhor, faça-se nessa escrava a sua vontade. Mesmo sabendo disso, porque Maria não compreendia a missão de Jesus. Ela o amava imensamente como filho, como todos nós amamos os nossos filhos. Assim ela o amava, com um amor muito desvelado e dedicado. Ali ela estava vendo os soldados agredirem o mestre, jogarem pedras, xingá-lo, e mais ainda ela sofria. De repente ela sentiu que alguém tocava em seu ombro. Ela se virou e era João, o apóstolo do amor, que tinha vindo vencendo, tinha vindo confortá-la nesse momento tão difícil pelo qual ela estava passando. Abraçou-a
e ficaram ali olhando para Jesus. Jesus, percebendo o olhar dos dois, abaixou a cabeça, os olhos, e ela disse: meu filho, o que te fizeram? E ele, olhando para os dois, disse: mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, o apóstolo disse: filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra, porque ele veio para nos ensinar a amar. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para os nossos familiares, senão também para todos os necessitados do mundo, porque somos todos irmãos, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que assim a assistência recíproca se praticasse na terra. Jesus quis nos mostrar, ao aceitar tudo aquilo que lhe aconteceu, o amor que ele dedicava e dedica a todos nós, para que aprendêssemos que assim como ele ofertou a sua vida por amor, nós deveríamos também fazer o mesmo, nos amando muito, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Ficaram ali Maria e João orando ao pé da cruz, e Jesus se foi. Partiu, chorosos, voltaram cada um para o seu lugar. Os apóstolos se dispersaram pelo mundo para propagar a boa nova, que eram os ensinamentos do Mestre. E Maria foi convidada por parentes de José para ir viver numa cidadezinha chamada Bataneia. Lá, ela ficou durante um tempo, mas ela percebeu que os ensinamentos de seu filho estavam se perdendo, porque havia muita discussão entre os apóstolos, entre os judeus, e que, por ela estar ali na casa dos parentes de José, eles achavam que eles eram maiores, eram melhores do que as outras pessoas, porque Maria ali se encontrava, como se eles fossem descendentes de reis, digamos assim, e os outros fossem a ralé. E ela não gostou nada dessa situação. Mas ela tinha que ficar ali por um tempo. Mas um dia, João apareceu e disse que tinha vindo para levá-la, para cuidar dela, que ele não tinha vindo antes, porque eles não tinham uma casa para morar. Mas um membro da realeza havia doado uma choupana, e essa choupana ficava no alto do morro, de onde se avistava o mar. E ficava distante de Éfeso, a uns 3 quilômetros. E que as pessoas em Éfeso estavam se interessando pelos ensinamentos do Mestre. Então ele veio buscá-la para que fosse morar com ele, e ele iria cuidar dela como filho desvelado, e sabia que ela ia cuidar dele também. E ali, eles iriam manter um pouso para as pessoas que porventura ali aparecessem, para ouvir os ensinamentos de Jesus,
para ouvir Maria discorrer sobre seu filho amado, sobre tudo aquilo que ele fizera, que ela vira acontecer durante os seus anos de vida aqui no nosso planeta Terra. Então, eles foram, era uma choupana muito pobre, muito simples. Quando as pessoas da região ficaram sabendo que Maria lá estava, uma romaria de gente começou a chegar para vê-la, para falar com ela, porque ela era a mãe de Jesus. Em uma das vezes, um leproso lá esteve, ou um anceniano, como hoje se diz, e ao beijar a sua mão ele disse: esta é a casa da Mãe Santíssima. E a partir daí, todos diziam que iam à casa da Mãe Santíssima. E João trabalhava muito em Éfeso, divulgando os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho de amor. E ele dizia a ela também que graças a ela, por ser uma pessoa tão especial, tão iluminada, Jesus teve a possibilidade de vir nascer entre nós, um planeta tão cheio de problemas, cheio de maldades. E foi graças a ela que ele veio à Terra. Ela não gostava dos elogios, mas ela se sentia feliz em saber que as pessoas a procuravam para receber o seu carinho maternal. Alguns diziam: o que eu faço da minha vida? Eu estou desesperado, eu não encontro uma saída. E ela, olhando aquela pessoa com muito amor e carinho, dizia: tudo passa, meu filho, só o reino de Deus não vai passar. Porque nós podemos ajudar o nosso próximo através das palavras, através do pensamento, através da nossa prece, através até do nosso olhar. Quando olhamos para o outro, enviando a ele mensagens de amor, de paz, experimentem fazer isso. Vocês vão notar que o outro que ali veio para conversar, ou que ali estava, sem dizer nada, mas que a gente percebeu que ele estava necessitando de ajuda, ele vai sair melhor do que quando chegou. Vejam que poder nós temos dentro de nós. E nós não o colocamos em prática. Nós somos fortes, porque temos dentro de nós a centelha divina que nos ajuda. E quanto mais trabalharmos, mais essa centelha aumenta. E mais aumenta o nosso poder de ajudar o nosso semelhante. E ali vinham velhos que mal conseguiam andar, aleijados, doentes de todo tipo, procurar a nossa mãe. Para todos, ela tinha uma palavra de ânimo, de amor, de fé, de esperança. Eu não sei se ela curava a doença do corpo, mas com certeza ela conseguia tocar a alma das criaturas, que é o que ela faz até hoje. Um dia, era um entardecer, já haviam se passado muitos anos, mas ela não se sentia cansada, porque ela sentia uma energia a envolvê-la que nem ela sabia explicar. Ela estava só, o céu estava cobrindo de estrelas, e chega um marido e disse: minha mãe, eu vim vê-la e receber o seu carinho.
todas as pessoas que a procuravam a chamavam de mãe. Então, ela o convidou para entrar e ficou pensando, essa voz, parece que eu conheço essa voz. E ela me trouxe um bem-estar tão grande. Quem seria esse andarilho? E ele começou a falar a ela do reino de Deus, das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, que serão consolados, bem-aventurados os mansos, os pacíficos. E foi falando, explicando sobre o reino dos céus. E ela ficou ali e pensando, todas as pessoas que vêm me procurar, vêm para pedir algo. Agora, esse andarilho veio para me dar algo, para me consolar, porque ela pensava muito em Jesus, com muita saudade dele, revendo cada fato da sua vida. E ela sonhava com ele também, bastante. Aí ele estendeu as mãos e disse, minha mãe, venha aos meus braços. E ela olhou na mão e viu as chagas de quando pregaram na cruz. Olhou para os pés e viu a marca dos cravos com os quais ele tinha sido crucificado. Ela disse, meu filho, as feridas que te fizeram. E abraçou e tocou também naquela cicatriz ou um machucado que ele tinha, que foi causado por uma lança perto do coração. Ela se ajoelhou para beijar os seus pés. Ele disse não. Levantou-a, abraçou-a e ele se ajoelhou e beijou as suas mãos e disse, eu estou aqui para buscá-la, porque meu Pai quer que no meu reino a senhora seja a rainha dos anjos. Maria desmaiou e não falou mais. Jesus foi embora e pessoas que iam lá para vê-la, ao verem que ela não estava bem, foram chamar o João em Éfeso. O João veio, ela durou mais um dia até que os laços que nos prendem o perispírito ao nosso corpo fossem desatados. Então ela ficou ali, eles ficaram em prece e ela partiu para o mundo espiritual. Mas antes de ir, ela quis rever os lugares em que ela vivera, onde Jesus nasceu, tudo aquilo onde ele pregou. Então, havia uma comitiva imensa de anjos ao seu lado, cantando canções de louvor. Foi só ela pensar que queria voltar até o lago de Genezaré, que automaticamente ela foi até lá. E olhando lá de cima, o lago tinha o formato de um instrumento musical, um alaúde. E os afluentes pareciam as cordas desse instrumento no qual Jesus cantou as suas bem-aventuranças, contou. Depois de lá, ela quis ir até Nazaré, rever a fonte onde ela levava Jesus pequeno, as ruas onde ela ia buscá-lo, quando ele estava ali pregando e ajudando as criaturas. Depois, então, porque ela havia ficado sabendo que os cristãos estavam sofrendo muito com a perseguição de Roma. Eles eram presos, tiravam tudo que eles tinham e eram levados ao circo, onde eles serviam de comida às feras. Outros eram pendurados para servirem de luminárias nas ruas. Então fizeram horrores com os cristãos. E ela queria, então, antes de partir,
ir até as prisões. Ela não conhecia Roma e ela viu aqueles monumentos imensos, todos feitos de mármore, aquelas liteiras carregadas por escravos magérrimos e muita joia, muita gente bem vestida nessas liteiras, que eram as madames, as senhoras. Num contraste muito grande, uns com tanto e outros sem nada. Então ela quis ir até as prisões. Entrou e foi perto de todas as pessoas que ali estavam. Orou com cada uma delas, transmitindo confiança. E pensou também, eu gostaria de deixar algo de lembrança para esses nossos irmãos que estão se sacrificando em nome de Jesus. Anciãos, jovens, donas de casa, todas que tinham se convertido ao cristianismo. Ela pensou, pedir a liberdade para eles, mas Jesus sempre disse que seu fardo era leve e seu jugo era suave. Adianta eu pedir a liberdade se eles andarem, após serem livres, pelos desvãos do mundo e se complicar mais ainda? Não, não é isso que eu quero. Lembrou-se que Jesus sempre orava e ensinou a todos nós a orarmos. Então ela pensou, eu quero deixar a alegria para cada um. Pediu a Deus que a ajudasse. E ela se aproximou de uma jovem e disse a ela, minha filha, tenha bom ânimo, cante com alegria. E aquela jovem sofrida, desnutrida, começou a cantar uma canção de louvor a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estar ali, demonstrando o seu amor. Assim que ela começou a cantar, aquelas centenas de pessoas que havia ali na prisão cantavam também, junto com ela. Maria, então, se despediu de todos e partiu para o reino de Jesus. A sua caravana se foi e entre as mulheres, desse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Quem vai à Aparecida do Norte sente uma vibração tão intensa no ar de lá, porque são milhões de pessoas que vão até lá com muita fé no coração, pedir ajuda, agradecer tudo aquilo que já receberam. E aquilo vai e volta e fica ali. E as pessoas que vão recebem isso. Então o autor que publicou essa história nos diz que quando ouvirmos as canções nos templos, não importa que templo for, que possamos fazer um silêncio no nosso íntimo, para que o perfume de nossa Mãe possa entrar no nosso coração e aí ficar. Era isso que tínhamos a dizer nesta noite. E gostaríamos de cumprimentar a todas as mães, pelo Dia das Mães, que será domingo, e pedir a Deus para as nossas mães que já partiram, mas que com certeza, do plano espiritual, elas estão olhando por todos nós que aqui estamos,
Eu tenho certeza que existe nesta noite um grupo imenso de mães desencarnadas que aqui se fazem presentes nessa noite especial. Então vamos pedir sempre a nossa mãe e agradecer por toda a ajuda que ela nos proporciona. Que jamais deixemos de lembrá-la, porque ela é a nossa Mãe Santíssima, a nossa Rainha, que nos ajuda, nos protege e nos orienta neste mundo tão difícil em que estamos vivendo, onde não existe mais respeito. Que ela possa proteger os nossos lares e também as nossas crianças, consolando aquelas mães cujos filhos foram adotados pelas drogas, se tornaram escravos delas, por aqueles que estão trilhando o caminho do mal, pelos filhos mais difíceis e complicados, que ela possa envolvê-los no seu manto de luz e, através dele, receber toda a ajuda que estiverem necessitando. Vamos fechar os nossos olhos. Ave Maria, flor do céu, Maria, ouve a voz dos filhos teus, Maria, Mãe do mundo, estrela da alma atribulada, que as portas abrem celestiais, Maria, escuta as vozes dos mortais. Ave Maria, Ave Maria, que as bênçãos de nossa Mãe, Maria Santíssima, se derrame sobre todos aqueles que aqui vieram nesta noite, em busca de paz, de amor, de esperança, de alegria para os seus corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.